Pronto, meu amado e querido irmão presbítero Marcelo Marques. Bom dia, a paz do Senhor, shalom, meu irmão. Irmão Marcelo, a perspectiva progressista, né, que é essa interpretação teológica aí desse nosso tão conhecido camarada, na verdade, a forma com que ele pensa e defende, certo? É esse viés da linha teológica progressista ou continuista, né? Então, ele está equivocado, sim, obviamente, há um equívoco, porque, assim, é por isso que é bom a gente conhecer as principais linhas de interpretações teológicas. Estou falando de teologia bíblica, estou falando de acontecimentos, de fatos registrados nas Sagradas Escrituras. Essa é a teologia que eu prego, que eu defendo, tá, irmão Marcelo? Meu amigo, olha, começou com o preterismo, né? Que deu-se ali nos primeiros dias, né? Nos primeiros séculos da igreja primitiva, onde eles esperavam ali que aqueles acontecimentos das revelações apocalípticas dada por intermédio de um anjo enviado por Cristo, quando João, exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele dera. Então, eles acreditavam que aquelas linguagens figuradas, simbólicas e literárias do Apocalipse de Jesus Cristo estavam se cumprindo ali nos dias do infamerável imperador Nero, né? Nero que matou ali os seguidores de Cristo, né? Os discípulos de Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo teve sua cabeça decapitada, separada do seu corpo, né? Foi chamando de Nero, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Querendo ele, desejando esta morte, porque ele não era digno de morrer com a cabeça para cima, né, erguida, como assim falecera, né, o seu Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus, né, com exceção do apóstolo João, né, foi o único que escapou pelo milagre de Deus de uma caldeira fervente, de azeite fervente, né, e porque ele não quis dobrar-se perante o imperador Domiciano. Isso aí já não é mais no dia de Nero, mas já é depois, muito depois, já no dia do imperador Domiciano, né. Ele não quis se prostrar, né, e nem dar e prestar culto a César, né, ao César Domiciano. Então ele foi exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu, né, por amor da palavra de Deus, o testemunho de Jesus que ele dera aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 aí, né. Então, quer dizer, ali, para aqueles dias, a principal linha de interpretação teológica era o preterismo, porque eles acreditavam que o Apocalipse já estavam sendo cumpridos para aqueles dias, né, já estava em fase até terminal, de cumprimento terminal para aqueles dias. Era uma forma com que os irmãos da época, tão atribulados, tão perseguidos e maltratados, né, eles já esperavam a vinda de Jesus para aqueles dias, né. Eu vi até aí o irmão Marcelo não aprovando essa questão que hoje dentro das igrejas das Assembleias de Deus, e não só dentro das Assembleias de Deus, mas outros ministérios também, como a própria Igreja Batista, né, as renovadas, as presbiterianas renovadas também, acreditam, né, por serem futuristas, eles acreditam na vinda no arrebatamento da igreja iminente. Eu sei que pode acontecer ou dar-se a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, né, não estou se canejar de olhos, a igreja pode ser arrebatada, né? Então, quer dizer, meu querido irmão, né, eles acreditavam assim também, os crentes, os cristãos da igreja primitiva, né, como os apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo também fala isso, dentro da perspectiva do arrebatamento da igreja, dando a entender que Jesus pode vir a qualquer momento, né. Então, quer dizer, essa é o viés da interpretação preterista, certo? Terminando a interpretação petrista, né, ela durou e perdurou até o século XVIII. O século XVIII ali com quem? Com a interpretação, a segunda linha de interpretação teológica, que é o progressismo, o continuismo, que é exatamente aí onde está inserida a interpretação do Augusto Nicodemos e de outros calvinistas, né, que são continuistas, progressistas. Eles acreditam assim, do jeito que você está falando aí. Ou seja, é também chamada teologia da substituição, né? Eles pegam o Israel de Deus e substituem simplesmente pela igreja. Pronto, está resolvido o problema. Não, isso é um problema teológico, não está resolvido, não. Ele está equivocado. Quem pensa assim está equivocado. Aí eu estou totalmente a favor da sua interpretação, certo? E essa interpretação não é sua, não é minha, mas é das Sagradas Escrituras, né? É das Sagradas Escrituras, né? É das Sagradas Escrituras essa interpretação. No entanto, meu amigo, a verdade é que aí essa interpretação cai dentro do progressismo que deu-se ali no século XVII, né? No final do século XVII ou no século XVIII. Depois vem a interpretação modalista, ou a espiritualista, que é dos testemunhos de Jeová, os TJ, né? Que você até tem certo respeito e admiração por eles, né? Nesse sentido interpretativo quanto à nação e o povo de Israel, né? Dentro dessa perspectiva, eles estão espiritualizando a coisa, né? Eles estão espiritualizando a coisa. A interpretação dos TJs, de Jeová, tanto quanto dos adventistas do sétimo dia, né? Eles também interpretam de uma forma igual, similar, né?
Depois vem, né, o futurismo, que deu-se ali com o sionismo, já no século XIX, né, quando houve a imigração, o retorno, né, do povo de Israel para seus termos demográficos, quando foi formado o novo Estado de Israel, em 1948, né, com o sionismo, né, onde entra ali uma decisão muito importante, né, de um brasileiro que ele assinou, né, a favor da formação do novo Estado de Israel. Certo? Quando houve isso, é por isso que os progressistas, continuistas, eles não acreditam que o Israel que está lá hoje seja 100% judeu. Eles acham que houve uma miscigenação, uma mistificação, ou seja, que o povo de Israel não é mais 100% puro, né? Porque eles se misturaram com os demais povos da terra, eles passaram mais de 1.800 anos sem pátria, né? Dentro disso aí, eles acreditam dessa forma, desta maneira. Né? E é por isso que também é uma motivação a mais para que eles, né, peguem, façam essa reintegração de uma teologia substitutiva, onde anula-se o Israel de Deus, né, e entra aí a igreja como o novo Israel de Deus. E não é isso. As profecias escatológicas e messiânicas da soteriologia bíblica apontam para Jesus Cristo, né, como aquele que vem trazendo aos povos e às nações da terra uma nova mensagem de salvação e vida eterna. Né? Jesus foi diferente de tudo quanto foi o culto do judaísmo. Né? Jesus traz uma nova mensagem do Pai para cumprimento profético da palavra de Deus, em que Deus abençoaria nos lombos do nosso pai Abraão todos os povos e todas as nações da terra. E aí é onde entra a igreja. A igreja entra aí. Né? Obviamente que quando a igreja iniciou-se, né, ela foi composta ali por judeus, até os apóstolos de Jesus eram judeus. Né? A gente sabe disso. Mas com o passar do tempo, a igreja de Jesus, nos dias atuais, por exemplo, ela é em quase toda a sua totalidade composta por gentios. Né? E aí onde os gentios eles foram enxertados lá na figueira, né, que tanto fala o profeta Zacarias. Então nós somos enxertados lá na videira. E essa videira que é Israel, obviamente é Israel. A igreja começou ali com Jesus, com judeus, né, mas com o passar dos tempos ela cresceu a tal ponto, onde quase na sua totalidade é composta por gentios, né, e não por judeus, apesar de ter a conversão de alguns judeus nos dias atuais, né, que se tornaram verdadeiros cristãos, que acreditaram que Jesus Cristo realmente, né, ele é o Messias da promessa de Isaías, né? Ele é nosso Yeshua, ele é o nosso Salvador, é o nosso Messias, né? E ele veio para redimir o seu povo, né? Mas acontece que o seu povo, Israel, né, só uma pequena parte o aceitaram, o receberam como seu único e suficiente Salvador, e não na sua totalidade, né? É por isso que em João capítulo 1, versículo 11 e 8, diz que ele veio, ele quem? Jesus, para o que era seus, e os seus, quem eram os seus? Os judeus, né, na sua totalidade, né, não receberam, mas a todos quanto os receberam, tanto esse todos quanto está aí, na verdade, incluindo tanto aquela pequena partícula de judeus que aceitaram a Jesus, como os gentios daquelas épocas também que aceitaram a Jesus, certo? Né? Tanto os judeus como os gentios. A todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Sabendo, pois, meu querido, que as promessas de Israel é uma coisa, e as promessas para a igreja são outra coisa. Ah, irmão, mas não é só povo, não é só povo de Deus, não. Isso tornar-se-á na eternidade, né? Quando ali no milênio, Jesus estará aqui, e obviamente com a sua igreja também, estará aqui reinando, e o evangelho para o reino milenar será pregado em testemunho de todos os povos, línguas, tribos e nações da terra, então sobrará a repentina destruição, né? Mas assim, quando se cumprir-se-á aquela palavra profética de Mateus capítulo 24, que é muito polêmico, a exegese, a interpretação de Mateus capítulo 24, né? Nós sabemos disso, que aí linhas de interpretações, inclusive muitos cristãos e muitas igrejas de nossos dias, elas erram, estão equivocados na interpretação de Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24, versículo 14, cumpre-se ali no milênio. Porque tanto a igreja como os 144 mil estarão pregando o evangelho, e o evangelho do reino milenar, dos 1000 anos, onde Jesus Cristo estará aqui de forma literal, reinando sobre todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. É aí onde diz que todo do joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Apocalipse capítulo 19, né? Então, meu querido irmão, é um prazer falar contigo. Né? Eu gosto muito desses assuntos escatológicos, tanto quanto soteriológicos, dentro do conhecimento que eu tenho das quatro principais linhas de interpretação, a primeira preterista, a segunda modalista, ou continuista, progressista, né? E a modalista e a espiritualista, e por final, né, a futurista, né? Que deu-se com o sionismo, né, em 1948, quando foi formado o novo Estado de Israel, né? E, obviamente, que esse Estado de Israel, ele cumpre-se ali na profecia de Ezequiel, capítulo 37, né? Que Deus ressuscitou
ressuscitou a nação de Israel, que estava esquecida, que estava sem pátria, que estava morta. Deus ressuscitou este vale de ossos secos, e hoje está aí, Israel, né? Está aí a grande polêmica, está aí a guerra, né? Ali do Irã e Israel, atualmente, né? Lá é o Benjamin Netanyahu, né? E o outro camarada lá, que é do governo teocrata, né? Que é chamado de Ali Khamenei, né? Essa guerra que está aí é mais um acontecimento profético, escriturístico que está acontecendo. Eu que gosto de estudar as profecias, sei, conheço bem esse assunto. Inclusive estou gravando vídeos, novos vídeos, incluindo estes acontecimentos. Vídeos onde trata-se, né, do Apocalipse de Jesus Cristo. Eu já estou ali no 12º capítulo, né, no capítulo 12, é onde aquela mulher que se refugia para o deserto, que é representando os 144 mil 12 mil de cada tribo dos povos de Israel, que é Israel, aquela mulher, e não é a igreja. Há quem diga que seja a igreja, mas a própria igreja católica considera que seja ela, né? Já os testemunhas de Jeová considera que sejam eles, esses 144 mil, e não é, né? Então é uma confusão, né, de interpretação teológica, tá? Mas fica aqui, meu irmão, ninguém é sabedor de tudo, e eu também sou sabichão, eu sempre gosto de estudar, de analisar, né? Hoje é o que? 18, né? Hoje é 18 de junho, né, de 2025, né? Está aí os acontecimentos proféticos em pleno vapor, só não conhece, não vê e não enxerga quem não estuda, não analisa as Sagradas Escrituras, que tanto Jesus Cristo falou para os discípulos, dizendo, né, para a igreja primitiva, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de João capítulo 5, versículo 39. Rapaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Fica aqui o meu abraço fraterno, e faremos aí uma nova conversação, de acordo com a necessidade que haja dentro dos nossos assuntos. Para a glória de Deus. A partir do meu irmão, um abraço fraterno.